Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Eu acabei de levantar da cadeira. Eu acho que os meus áudios são todos aqueles com super sonoplastia, vários barulhos externos. Espero que isso não atrapalhe qualquer coisa no áudio. Tá. O que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre amor, né? Que é isso que o amor cura tudo, todos os karmas, o amor faz a gente ter. Que karma cura sentimento ruim, sentimento denso, cura o medo, cura a vergonha, cura a raiva, cura a baixa autoestima, une pessoas. Porque às vezes quando eu falo de amor, parece que eu tô falando de amor romântico, mas não é só isso. O amor romântico, como eu sempre digo, ele tem que ser conceituado, não é uma coisa assim abstrata, porque quando tá abstrato a gente acha que qualquer coisa é amor e banaliza a palavra, mas ele tem um conceito, sim, a gente deve conceituar e agir conforme. Eu não lembro o nome da pessoa que escreveu isso, não é brasileira, mas eu não sei, não lembro agora, depois eu escrevo, eu sempre falo e não lembro, né? Que amor romântico, né, entre duas pessoas, são duas pessoas que se unem para evoluir espiritualmente. E aí isso desencadeia vários conceitos, que é evoluir espiritualmente. Eu acredito que duas pessoas que se unam para se melhorarem mutuamente, para uma contribuir com o crescimento da outra. E não um jogo de poder, que eu sempre falo, né? Um patriarcado, machismo e tal. Então hoje eu quero falar de amor, mas não necessariamente do amor afetivo íntimo entre duas pessoas na visão romântica e tal. Mas antes eu quero contar uma coisa, né? Eu sempre digo nos meus áudios que eu sei, assim, que meus mentores, alguém dos meus mentores, não sei, ou a minha intuição, ou a sabedoria da minha alma, sempre me diz quando uma pessoa vai morrer. Às vezes eu faço terapia, às vezes eu vejo em meditação, às vezes eu escuto na minha cabeça, né, as vozes da minha cabeça, e acontece. Parece que as vozes da minha cabeça é uma frase pejorativa, mas não é, eu não vejo por esse lado, apesar de as pessoas verem. E eu tinha reclamado esses dias, quando a minha galinha Gustavinha morreu, que eu não tinha sido avisada. Como eu achava que eu não tinha sido avisada da morte da minha gata, a Flor, que vivia comigo há 16 anos e fazia tudo comigo, tudo. Desde tomar banho comigo, tipo, eu ficava na porta do banheiro, a meditação e dormir e tal. E que eles tinham me avisado sim, só que eu não queria ver. E da Gustavo eu tinha dito que não tinham me avisado. E aí eu lembrei que eu tive um sonho, que a Gustava morria. Eu tava dormindo e aí eu sonhei que o cachorro do vizinho quebrava a casinha da Gustava, entrava e matava ela. E eu acordei assim, solavanco, aos prantos, chorando muito, porque pra mim isso era horrível. E aí eu levantei correndo e fui ver onde estava a Gustava, sabe? E esses dias depois que a Gustava morreu, eu entrei na casinha dela e tipo, eu vi um quebrado assim no telhado. E eu fiquei, tipo, muito mal. Parecia que dentro de mim eu fiquei paralisada. Porque parecia que o meu sonho tinha se realizado. Não foi o cachorro que matou ela, mas ela morreu. Então é do tipo, eu fui lembrada, olha, você foi avisada em sonho. Ultimamente eu tô sendo avisada muito em sonho, o que eu não acho legal. Eu preferi, mas é o jeito que tá dando, eu acredito, porque eu posso estar meio desconcentrada. E aí tem que ser em sonho mesmo. Tá, divagações. Só queria contar isso para não dizer que os meus mentores não fazem o que eles fazem, sabe? Aquela coisa, vocês não estão fazendo sua parte. Brincadeiras à parte e à parte. Eu quero falar sobre amor, né? Eu percebo assim, às vezes eu olho umas pessoas fazendo muita M, sabe? A pessoa, como se as pessoas não tivessem tato para lidar com outras pessoas, como se as pessoas não tivessem empatia, noção, ética, sabe? Eu vejo isso muito nos últimos acontecimentos da minha vida.
Assim, falta aquela iniciativa. A pessoa está numa posição de liderança e não age conforme uma pessoa de posição de liderança. Ou está no meio de um grupo e não consegue ter empatia com as pessoas do grupo. Sem noção mesmo, sem noção total de como se comportar com os outros. E aí eu fico muito brava, porque eu sempre fui assim, gente, eu sempre fui assim. Eu trabalhava em escritórios, e aí eu nunca fui maltratada, literalmente, assim, nunca, diretamente. Eu nunca fui maltratada porque eu sempre fiz meu trabalho. E eu sempre tive bom contato, assim, com as pessoas. Não sempre, claro. Mas daí eu via os meus superiores hierárquicos fazendo assédio moral com as minhas colegas, com os meus colegas. Ou eu via injustiça, eu via tratamento ruim e eu ficava muito fula da cara, eu ficava muito mal. Se eu fosse egoísta e se eu não tivesse empatia, eu ia falar, dane-se o outro. Eu tô aqui com o meu salário, lidando bem com todo mundo, fazendo bem o meu trabalho. Mas eu já saí de vários trabalhos pelo jeito que as minhas colegas, meus colegas eram tratados pelo superior. Eu lembro que eu tinha um trabalho, eu nem sei se essas pessoas ouvem meus áudios, com certeza não. Aquela eu quero acreditar. Ai, mas eu não tô citando nomes, então eu estou sendo ética. Eu tinha um trabalho que eu era super bem tratada. Super bem tratada. Eu era tipo a Juliana, que fazia super peças trabalhistas. E a minha colega sofria muito assédio moral. E eu fui embora daquele trabalho porque eu não aguentava ver aquilo. Eu ficava muito revoltada, eu ficava muito brava com as partes. E eu não tinha esse direito, talvez, porque o karma do outro é do outro, né? Elas tinham coisas para resolver entre elas, elas tinham balança do universo, as coisas para trabalharem com elas. Mas eu sentia injustiça, eu me sentia muito mal mesmo, de ver aquilo. E eu achei que parou, né? Mas não é que parou, é que eu não trabalho mais em escritório. Então eu não vejo mais esse tipo de coisa. E me revolto, e falo, e brigo. Porque se eu fosse uma revoltada quietinha ainda. Mas eu percebi agora, voltando a conviver com grupos, que eu continuo a mesma, não mudei. Talvez nunca consiga. Eu percebi que eu vejo as coisas acontecerem e sinto muita injustiça e falta de ética, e fico muito revoltada, e falo, e esbravejo, e blá. E normalmente não é comigo, sabe? Tive que parar o áudio que eu tive um ataque de tosse, é meu laríngeo aqui. O laríngeo quer se expressar. E é isso. E aí, o que eu percebi dos últimos acontecimentos, assim, que eu me coloco no lugar do outro, daí eu imagino o outro sofrendo a situação, daí eu pego as dores do outro, eu fico brava pelo outro, daí eu quero fazer justiça pelo outro. E mesmo que eu não consiga fazer nada, não tomar nenhuma atitude com relação a isso, eu fico muito brava. Tá. E o que eu percebi? Cara, essas pessoas que não têm tato para lidar com gente são as pessoas que mais precisam de amor, porque elas não compreendem o amor. Eu fico assim, eu fico brava, mas aí eu comecei, porque eu me punha no lugar da pessoa que sofreu o negócio. Mas eu comecei a me colocar no lugar do outro também, daquele que fez o negócio, que tomou atitude com relação a outra pessoa que não foi legal. É como se a pessoa, ela não entendesse o amor. Ela não compreendesse como se lida com seres humanos. O que deve ser dito, o que deve ser calado, sabe? E eu comecei a ter amorosidade com ambas as partes. Se colocar no sentido assim, no lugar da pessoa. Quais são
as vivências que essa pessoa teve. Qual é a realidade dessa pessoa hoje? Como foi o passado, a infância, a adolescência, a juventude dessa pessoa? Com que coisas essa pessoa tem que lidar? Qual o nível mental que essa pessoa está abalada? Emocional, espiritual. Mental, emocional e espiritual abalados? Não tem, a pessoa não consegue agir direito. Então eu comecei a mandar amor para todas essas pessoas, para que elas encontrem o caminho delas, para que elas se amem, para que elas percebam as coisas, para que elas comecem a tratar os outros melhor. Eu não sei se esse tipo de gente um dia vai ter empatia, mas empatia é uma coisa que se trabalha. Eu já contei minha história, eu falei que eu nasci com empatia. Desde criança eu tenho muita empatia. E isso é ruim em termos, porque eu sempre tô me colocando no lugar dos outros e percebendo as coisas, mas às vezes eu fico triste, mas a maioria das vezes serve para eu compreender e mandar amor. Mandar amor para essas pessoas. Então, eu contei, vou contar de novo, que eu era muito pequena e eu via as pessoas, tipo, aqui em casa, na rua, no colégio, na escolinha, sei lá, e eu fechava o olho e eu imaginava que eu estava dentro do corpo das pessoas, sabe? Que eu tinha entrado dentro do corpo, pleonasmo, que eu estava dentro do corpo da pessoa, fazendo as atividades que a pessoa estava fazendo e tentando sentir, imaginar como a pessoa estava se sentindo, o que a pessoa estava pensando. Eu era muito criança e eu cresci e isso só piorou. Eu não imagino mais isso, não é tão infantil. Hoje eu faço esse trabalho. Ele já é meio que automático. Eu tô aqui, aí eu vejo uma pessoa que sofreu um negócio, aí eu vou lá e me imagino, como será que ela se sentiu? Mas aí eu analiso a história dela, porque nem todo mundo se sente igual. Eu tenho um problema, eu saio sempre de grupos do WhatsApp, porque eu não posso ver uma pessoa escrever uma coisa e ninguém responder. Para mim, essa pessoa está sendo ignorada. E eu acho que ela vai se sentir mal, sabe? Eu acho que ninguém merece ser ignorado. E aí eu fico a chata do grupo, porque eu fico o tempo todo ligada, aí a pessoa manda mensagem e eu vejo que ninguém vai responder, daí eu respondo, pra ela não ficar no vácuo, pra ela não se sentir mal, pra ela não se sentir rejeitada, e aí eu não faço mais nada da vida. Por isso eu saio de todos os grupos, até dos que eu criei. Eu crio um grupo, daí às vezes dá um tempo, eu saio, deixo as pessoas lá sozinhas. Então, o intuito desse áudio é dizer que uma vez eu pedi para Deus me ajudar a ter amor incondicional, porque eu acho que é a única coisa que faz a gente respeitar as pessoas como elas são, de amar as pessoas como elas são, de amar todos os seres. E o amor, ele cura tudo, salva tudo, que foi o que eu comecei falando nesse áudio. E eu pedia muito para Deus isso. Eu meditava, eu rezava, eu fazia minhas terapias, sempre pedindo amor incondicional. E toda vez que eu pedia alguma coisa a Deus, ele me mandava, situações para eu trabalhar isso. Eu pedia para ter paciência, vinham situações que eu tinha que ter paciência. E hoje, ontem, esses últimos dias, eu percebi que as situações que permeiam a minha vida são para eu trabalhar o meu amor incondicional por todos os seres. Não só pelos animais, que o meu amor pelos animais é incondicional. Pela Hannah não, às vezes eu brigo com ela, brincadeira. Mas é isso. E aí, o ser humano também está em um processo evolutivo. E talvez o que eu posso analisar também, que eu vejo nos outros, se tem em mim, às vezes não, às vezes sim, que precisa ser trabalhado em mim. E é isso, eu quero te chamar a fazer esse exercício de amorosidade, de empatia, de, pra gente viver bem no mundo. Que, feliz ou infelizmente, a gente vive em grupo, né? E aí, pra gente viver bem. Ok, gente? Um beijo.